As ações da BB Seguridade caem forte no dia 13, depois do Goldman Sachs rebaixar a ação para neutro por conta de quedas na receita e queda na taxa Selic. E aí, será que vale comprar BB Seguridade nesses preços? Nesse vídeo eu vou passar por vários pontos que me levam a considerar que isso aqui pode ser apenas uma clássica estratégia do mercado para adquirir ações a preços baixos. Nesse vídeo eu vou falar minha visão sobre isso tudo, então bora pro vídeo. E já deixa seu like no vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. A matéria que destaca a mudança de compra para neutro da BB Seguridade pelo Goldman Sachs mostra os seguintes detalhes. Eles projetam queda de 1% de prêmios emitidos para 2026. Eles ainda destacam a fraqueza no seguro prestamista, que está diretamente atrelada à taxa de juros, e também destacam que o seguro rural pode ter mais 4% de queda, que isso já está no guidance da própria BB Seguridade. O Goldman Sachs vê o lucro líquido da BB Seguridade em 8,5 bilhões para 2026 e 9,1 bilhões para 2027. Esse grande banco americano mudou a sua postura em relação à ação, o que fez com que as ações caíssem de forma bastante acentuada. Teve a retirada dos dividendos da cotação da ação, mas essa queda por conta dessa mudança de postura do banco em relação à ação. O primeiro ponto que eu quero destacar nesse vídeo é a parte mais importante da seguradora, que é a parte do seguro rural. O seguro rural contribuiu em 38,7% no resultado daquele trimestre, provavelmente no quarto tri ficou por volta desse número, enquanto previdência e prestamista mais de 35%. Então vocês podem ver que a parte do seguro rural é a que mais contribui para o resultado da seguradora. Ao decorrer do vídeo eu vou entrar um pouco mais em detalhes o porquê esse pode ser um detalhe fundamental em relação à sua posição em BB Seguridade. Outro ponto que eles destacaram é a parte do resultado financeiro. Vocês podem ver que em 2025, 22,8% do lucro da seguradora veio do resultado financeiro, e a própria diretoria já destaca que a cada um ponto de corte ou de alta na taxa Selic, isso impacta em 100 milhões para cima ou para baixo. Então, como o mercado já projeta uma queda de taxa de Selic para 2026, como vocês podem ver aqui, espera para 2026 uma Selic lá no final do ano em 12,25 e para 2027 em 10,50, em 12,25, como estamos hoje em 15, 3,75 de taxa Selic. Então, isso afetaria basicamente em 300 a quase 400 milhões de reais no resultado líquido da seguradora, por conta da queda do resultado financeiro. 375, vamos colocar que a Selic vai ser cortada isso tudo mesmo, e lembrando que não vai ser cortada do dia para a noite, vai ser cortada aos poucos, então essa queda não vai ser drástica dessa maneira. 375 milhões dividido por 9 bi, que foi o que aconteceu no ano passado. 4% de queda do resultado. É basicamente isso que essa queda toda da Selic vai acontecer com o resultado total da seguradora. Isso quer dizer que rebaixar a ação para neutro, ou daqui a pouco, eu não duvido nada, eles colocarem até para venda, faz sentido? Na minha visão, não faz sentido algum, porque não vai ser uma queda tão drástica assim no resultado líquido da seguradora. Então, o que o mercado espera para 2026? O mercado espera um lucro por ação de 4,44, eles vão revisando cada vez mais isso aí para cima ou para baixo, e num payout de 85%, lembrando que em 2025 ela pagou mais de 93% de payout. Isso nos dá 3,77 por ação, um dividend yield na casa de mais de 11%, um PL projetado de 7,62. E para 2027 eles estão com 4,61, é até um pouco menos que a Goldman Sachs fala ali naquela matéria, onde eles esperam 9,1 bilhões, aqui é apenas quase 9 bilhões. E para 2027, com 85% de payout, nós temos 11,59% de dividend yield, 3,92 por ação, um PL de 7,34. Então vocês podem ver que, principalmente olhando para o preço sobre lucro e o dividendo entregue pela seguradora, está sim um momento bem interessante de se montar posições na seguradora, na minha opinião, lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos. Por quê? Você tem um carrego bastante atrativo da ação, você pode esperar as coisas melhorarem, e caso as coisas piorem um pouco, não vai te afetar tanto assim no curto prazo. Tudo bem,
as cotações podem ficar aí de lado por 1, 2 anos, ótimo. Você, muitas vezes, vários investidores aqui que acompanham o canal, e até eu mesmo, os meus clientes também, estão em fase de acumulação de patrimônio. Então, eles têm bastante tempo em montar posições relevantes em empresas boas. E eu considero a BB Seguridade uma dessas empresas boas. E qual é o ponto aqui? É bastante interessante que eles começaram a falar dessa mudança de compra para neutro agora. Por que agora? Por que que isso para mim é interessante? Porque a própria seguradora, a diretoria da seguradora, já vem destacando que para 2026 ia ter queda de resultado operacional por conta principalmente do seguro rural e prestamista. Mas é bastante interessante que eles estão mudando a postura deles de compra para neutro exatamente no momento onde a soja, que é um dos principais componentes da nossa parte rural do Brasil, podemos considerar assim, ela está montando os sinais técnicos de melhora de preços. Aqui está o preço da soja. O preço da soja internacional em dólares e o que vem acontecendo com o preço da soja. Isso aqui é uma parte um pouco mais técnica. Vocês podem ver que esse em laranja aqui é uma forte resistência que acontece há bastante tempo. Tudo bem, ela foi rompida, perdeu um pouco do suporte, virou um suporte tecnicamente aqui. E agora ela vem montando um chamado de pivô. Vocês podem ver que existe muita força aqui nesse movimento e é estranho que eles acabaram de mudar a postura deles exatamente nesse momento, onde existe uma grande possibilidade dos preços da soja saírem dessa faixa, dessa região aqui onde está do FIBO de 76,40% para 23,60. Então, existe muito mundo da soja subir para esses preços, mais de 40% de alta aqui na commodity, e isso vai acarretar, obviamente, uma melhora nos resultados do Banco do Brasil e da BB Seguridade. Óbvio que isso não é em curto prazo. Ah, Thiago, mas isso não faz sentido. Por que o preço da soja tem relação com o Banco do Brasil e a BB Seguridade? Porque você tem que lembrar que o banco é o maior gerador de crédito para a parte rural no Brasil e a seguradora, a maior seguradora de seguro rural do Brasil. Então, se olharmos aqui essa correlação que existe entre as cotações do Banco do Brasil com o preço da soja, vocês podem ver que existe uma forte correlação entre os dois. Obviamente que não é 100% do tempo que as duas vão seguir uma a outra, mas existe uma forte correlação entre as duas. E é bastante interessante olhar esse movimento aqui no curto prazo, que até mesmo o pivô de alta da soja é idêntico ao pivô de alta do Banco do Brasil que aconteceu recentemente. Então, será que o mercado mesmo, os grandes investidores, que são eles que movem o mercado, são esses grandes bancos, porque eles têm mais de 40% das ações, 40, 50, 60% das ações em circulação, eles que estão segurando essas ações. Será que eles não estão vendo sinais técnicos também em vários dessas correlações com a parte do lucro dessas empresas? Eu mostro aqui para vocês o lucro operacional da BB Seguridade, que basicamente é o EBIT. Aqui vocês podem ver, e eu coloquei em dólares, observe que está em dólares agora esse último trimestre. E aqui é o preço da soja também em dólares. Então vocês podem ver que existe uma certa correlação. Por que existe um atraso? Vocês observem que o preço da soja subiu e depois caiu. O EBIT da seguradora subiu e depois caiu. Por que existe um atraso? Porque os prêmios emitidos, eles começam a virar lucro depois de um certo tempo, onde essas apólices de seguro perdem a data de validade. Acaba o seguro, se não foi exercido esse seguro, vira receita para a empresa e, posteriormente, lucro para a empresa. Então, vocês podem ver que essa mesma correlação aconteceu também lá em 2020 e 2021, onde a forte alta das commodities fizeram com que o forte resultado na seguradora logo em seguida. Como vocês podem observar que mesmo na queda aqui da commodity que aconteceu em 2015 até 2020, o resultado operacional da seguradora não teve uma queda tão brusca assim, foi caindo aos poucos, o que pode estar acontecendo no momento atual. Mas qual é a diferença que eu estou vendo desse momento de agora para esse daqui? Existe um fator técnico mostrando uma possibilidade de alta no preço da soja, o que pode acarretar melhoras nos prêmios emitidos na parte do seguro rural,
para 2027 ou até 2028. Obviamente que isso aqui não tem nada garantido, senhores. São apenas análises, principalmente a parte técnica. Existem várias nuances que podem não acontecer. E aqui em reais, vocês podem ver que o lucro operacional ficou de lado, enquanto as commodities agrícolas, principalmente a soja, estavam aqui no fundo do poço. E pode ser que aconteça o mesmo agora no curto prazo. Em algum momento, se isso acontecer da soja subir de preço, a BB Seguridade também teria uma melhora no crescimento dos seus lucros para o médio prazo. Então, Thiago, o quanto eu posso pagar pela seguradora, já que no momento atual ela não está tão cara assim quanto parece? O primeiro ponto é um preço justo pelo modelo de Gordon, e utilizando essa fórmula e já calculando um corte nas taxas de juros de 15% para 13%, e observe que o meu custo de capital eu coloquei 15% porque eu exijo um prêmio de risco por estar em renda variável. Então eu coloquei aqui 2% de prêmio de risco por estar em renda variável, já que a Selic vai estar pagando 13%, o Tesouro de 10 anos vai estar pagando inflação mais 7%, inflação mais 6%. E esses 15% de custo de capital são a mesma coisa que você exigir uma inflação mais 9% de retorno anual médio, esperando um crescimento de apenas 6%, que seria basicamente crescer a inflação. Dividendo por ação de R$ 3,79, nós temos um preço justo pelo modelo de Gordon de R$ 42. Isso são 24% de mais segurança. E quando colocamos uma taxa de crescimento de 8%, que é um pouco abaixo da média da BB Seguridade, a BB Seguridade tem uma média de crescimento dos seus lucros de quase 10% ao ano nos últimos 10 anos. Então, esperando um pouco mais, sendo um pouco mais pessimista, com o dividendo de R$ 3,79 e esse custo de capital de 15%, nós temos R$ 54 de preço justo pelo modelo de Gordon, o que é 60% de margem de segurança. E também outro ponto que mostra que a seguradora pode estar bastante barata é o PL histórico dela. Vocês podem ver que depois dessa queda, o PL dela caiu para 7,6, e vocês podem ver que para 2027 já está projetado em 7,3, só que desde o IPO dela, ela nunca ficou nessa faixa. Isso aqui é um desvio padrão abaixo das médias e ela está há muito tempo perto dessa linha, o que pode ser uma oportunidade se olharmos para uma visão mais longa. Você segurando a ação por 5, 6, 7, 8 anos pode ser sim uma grande oportunidade, porque em alguns períodos ela já negociou a um desvio padrão acima das médias, a quase 20 vezes lucro. Imagina você comprar com um desvio padrão abaixo das médias e reduzir suas posições quando o mercado começar a precificar ela com mais euforia lá em um desvio padrão acima das médias históricas. E olhando para a média histórica, ela fica na faixa de 14 vezes e a mediana na faixa de quase 13 vezes o lucro. Então, praticamente, em relação à média, a seguradora estaria quase na metade do preço. Então, essa é uma premissa quando olhamos para a BB Seguridade. E olhando para a análise técnica aqui da seguradora, vocês podem ver que ela estava com bastante força, igual eu falei. Eu acreditava que ela podia chegar aqui no topo do canal ali, perto do seu preço justo, nos R$ 42, mas depois dessa notícia negativa, compra para neutro, a seguradora caiu bem forte, além da redução dos dividendos, a retirada do dividendo da cotação. Como eu já tinha destacado em outros vídeos, essa região aqui perto do fundo do canal sempre foi uma região de bastante oportunidade, na minha visão, para a seguradora, olhando para o longo prazo. O longo prazo que eu digo é mais de 5 anos. Você está posicionado numa empresa dessa com uma visão de médio e longo prazo, você com certeza vai colher bons frutos. Então, essa é a minha visão para BB Seguridade. E eu não tenho ela em carteira, mas pode ser que em qualquer momento eu inclua ela na minha carteira. Então é isso, pessoal, por esse vídeo é só. Já deixa aqui o comentário se você tem BB Seguridade na sua carteira e você acha que é uma boa ação e está em um momento bom de acumular essas ações. Se você for novo nesse canal, já se inscreva no canal e também deixa o like nesse vídeo para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.